Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Acreditamos que as ciências e as artes mudam o mundo. O conhecimento transforma, e isso nos motiva. 17ª Jornada Virtual Internacional em Pesquisa Científica, com o tema Educação, Cidadania e Práticas Educativas, realização dias 18, 19 e 20 de agosto de 2026. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Bianca Camargo, eu sou mestranda em Educação, Arte e História da Cultura pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, em São Paulo, no Brasil. E eu estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje para apresentar o nosso trabalho, que tem como título Considerações sobre o uso de animais não humanos para o ensino e pesquisa no Brasil, a partir de perspectivas legais, bioéticas e educativas. Na nossa investigação, a gente teve como principal objetivo discutir a questão do uso de animais para o ensino e para a pesquisa a partir de uma abordagem interdisciplinar, no qual a gente fez uso de conhecimentos da área da educação, da bioética e também da legislação brasileira. A nossa principal pergunta motivadora foi: mudanças jurídicas e fundamentações filosóficas podem influenciar práticas educativas no ensino superior nacional, especialmente na área biomédica? E para fazer essa investigação, a gente fez uso da metodologia qualitativa com o uso principal de revisão bibliográfica. Para apresentar nossos resultados, nós vamos dividir nossa fala em 3 partes: educação, bioética e legislação brasileira. Começando então pela educação. Nessa área, a gente quis discutir quais seriam os objetivos principais do ensino superior. E, para tanto, a gente fez uso da revisão teórica de Bock, de 1974, na qual o autor fez uma revisão dos principais objetivos de cada área do conhecimento. Para as humanidades, ele refere que são importantes a aquisição de informação e construção de conhecimento, o raciocínio e o desenvolvimento de habilidades comunicativas, a abertura e flexibilidade, também o desenvolvimento do senso estético e da apreciação de artes, o desenvolvimento da capacidade de juízo de valores e também a crítica ao status quo. Já para a área das ciências naturais, o autor sublinha a importância da construção de uma base teórica sólida e comum e também de competências compartilhadas, que possam dar sustentação para um futuro aprofundamento nos cursos de pós-graduação sob interesse do estudante. Já para as carreiras profissionalizantes, ele destaca a importância do desenvolvimento de competências profissionais, que preparem o aluno para o exercício de determinadas funções sociais associadas com a sua ocupação. E aqui ele dá destaque aos cursos de Direito, Medicina e Administração. Para a nossa discussão aqui, é importante a gente também fazer menção à área específica biomédica. E para isso a gente fez a leitura do artigo de Garrett, Brenworth e Van Mill, de 2022, no qual os autores referem as seguintes metas para essa área de estudo. Então, a gente coloca a reflexão sobre os aspectos morais e epistemológicos na pesquisa científica, também a habilidade para antecipar desfechos esperados e também para aqueles não esperados, e especialmente a inclusão de diferentes vozes e diferentes atores sociais na prática da construção da ciência. Partindo agora para a bioética, a gente vai fazer uma listagem a partir do levantamento da revisão de Chiani e colaboradores de quais seriam as razões que motivariam o uso de animais na experimentação. E para esses autores, a partir de seu levantamento, há uma convergência de diferentes objetivos para que se alcancem benefícios para os seres humanos. E como que seriam alcançados esses benefícios? Bom, a partir do compartilhamentos de processos biológicos semelhantes entre diferentes espécies animais, também da semelhança de estruturas anatômicas de algumas espécies, do relativo ciclo de vida curto de alguns animais de laboratório e também da possibilidade de acompanhamento das diferentes fases de vida, da pesquisa do treinamento de técnicas cirúrgicas, da pesquisa sobre a eficácia e também da segurança de alguns medicamentos e a extrapolação do conhecimento construído na área da medicina humana para a medicina veterinária. Considerando o uso de animais para experimentação,
alguns teóricos se mobilizaram para pensar alternativas, para que houvesse a diminuição do número de indivíduos utilizados para esse uso. Então, aqui a gente fala sobre os métodos substitutivos. Novamente, com a revisão de Chiani e colaboradores de 2022, a gente faz menção ao princípio dos 4 R's para a substituição, no qual o primeiro R se refere a reduction, que é a redução do número mínimo necessário de indivíduos em cada experimentação, garantindo uma acuidade e confiança nos resultados obtidos. O segundo R é o refinamento, o refinement, tanto do treinamento específico dos profissionais envolvidos, quanto dos procedimentos técnicos empregados para a minimização do sofrimento animal. O terceiro, a gente tem o replacement, que é a substituição do uso de modelo animal para técnicas alternativas, como aquelas em sílico e in vitro. E, por último, a responsabilidade para a promoção do bem-estar desses animais de laboratório e também para a promoção do debate público sobre os aspectos éticos concernentes. Quando a gente visita a filosofia, a gente percebe uma abundância de discussão sobre a ética animal e a gente faz uma menção breve a 2 teóricos expoentes nessa área. O primeiro é o Francione, que ele faz parte da abordagem abolicionista, na qual se defende que os animais não devem ser tratados como propriedades. E o segundo, a gente faz menção aqui ao Singer, que traz o conceito de especismo, que é configurado naquela discriminação baseada na espécie a qual um sujeito faz parte. Tendo abordado esses aspectos éticos, agora a gente está preparado para também discutir o que se falou na legislação brasileira. E para isso a gente faz menção a 3 leis principais. A primeira é a lei de número 6.638, de 1979. Ela já foi revogada e ela apresentava normas para a prática didática e científica da vivissecção de animais em território brasileiro. A segunda normativa que a gente faz menção é a nossa Carta Magna, a Constituição Federal de 1988. No seu artigo 225, parágrafo 1º, inciso 7º, se fala sobre a proteção da flora e da fauna. E quando se fala da fauna, se proíbe a prática se proíbem algumas práticas com risco para a função ecológica de algumas espécies, a extinção de espécies sob ameaça e também se proíbe a crueldade contra animais. E, por fim, a gente faz menção à Lei Arouca, que é a lei de número 11.794, de 2008. Ela revoga a Lei 6.638, de 79, que é a lei que fala sobre a vivissecção. Ela também regulamenta o inciso aqui, a gente fez menção da nossa Constituição brasileira, então, o inciso 7º do primeiro parágrafo do artigo 225, e ela traz normas para o uso científico de animais vertebrados, para ensino e para pesquisa no Brasil. Apenas para fazer aqui uma menção, trazendo exemplos da Lei Arouca, a gente faz aqui, a gente reporta o primeiro artigo que fala sobre a criação e utilização de animais para ensino e pesquisa no Brasil. E no primeiro parágrafo, a gente aprende que as atividades educacionais estão restritas para os estabelecimentos de ensino superior e para o nível médio somente aqueles estabelecimentos que fazem parte de uma educação profissional técnica na área biomédica. Agora, quando se fala sobre a pesquisa científica, no segundo parágrafo ainda do primeiro artigo, a gente vê que a pesquisa científica está relacionada a uma série de atividades, como desenvolvimento na área da ciência básica, da ciência aplicada, também na produção e controle da qualidade de medicamentos, por exemplo. E aqui se faz uma listagem de quais são as atividades possíveis para o uso de modelos animais a partir das normas promulgadas por essa lei. Ainda na Lei Arouca, no artigo 14º, no parágrafo 3º, a gente vê que as práticas de ensino, quando possível, devem sim fazer fotografias e gravações do uso de modelos animais, visando evitar uma repetição desnecessária futura dessas mesmas atividades, e também
parágrafo 4º do mesmo artigo, se recomenda o uso do número mínimo indispensável de indivíduos para evitar ao máximo o sofrimento animal. Então, aqui a gente consegue ver uma reverberação na aplicação do princípio dos 4 R's, que foi revisado por Chiani e colaboradores em 2022, fazendo alusão a uma discussão teórica e filosófica na normativa brasileira ainda em vigência. E para finalizar o nosso trabalho, a gente vai apresentar uma discussão e também as nossas considerações finais. Na nossa discussão, a gente percebe aqui, ao lado de Zent, em 2025, uma tônica utilitarista das principais regulações de experimentação nacional, experimentação animal em solo nacional, e essa tônica se vale do utilitarismo como principal corrente filosófica, e por utilitarismo aqui a gente faz menção, a gente remonta aquilo que Guion, em 1985, fez um levantamento. Então ele fala que se tem uma busca pela maximização da felicidade e da minimização do sofrimento ao maior número possível de indivíduos. E aqui fazendo alusão à ideia de especismo de Singer, a gente precisa se perguntar a qual espécie pertenceriam esses indivíduos que têm a sua felicidade aumentada e seu sofrimento diminuído. Será que a gente estaria diante de um caso de especismo quando se fala do uso de animais em pesquisa e ensino? Essa é uma reflexão que precisa ser feita e precisa também ser aprofundada em pesquisas futuras. Já na educação, então, remontando a nossa pergunta inicial de pesquisa, a gente percebe mudanças, novas mobilizações para a substituição do uso desses modelos de animais. Então, aqui a gente trouxe como exemplo o trabalho de Zent, de 2025, no qual se faz uma proposta de modelos substitutivos por meio, aqui, por exemplo, de um rato em couro e também de uma cauda de rato artificial em silicone, para o ensino de graduandos e de também pessoas formadas na área da medicina veterinária, mostrando uma alternativa possível em uso do princípio dos 3 R's e dos 4 R's também. Nas considerações finais, a gente reconhece a complexidade dessa temática, porque ela exige um exame multifatorial e também uma abordagem interdisciplinar. Aqui, no nosso caso, a gente fez uso da educação, da bioética e da legislação brasileira para o nosso debate. A gente reconhece que esse debate não está esgotado, ele necessita de pesquisas futuras para aprofundamento e para que continue com a promoção de um pensamento crítico e cidadão no ensino superior. Por enquanto, a gente conclui que as mudanças jurídicas aqui lidas e também as fundamentações filosóficas levantadas podem influenciar práticas educativas no ensino superior nacional na área da biomédica. Aqui são as nossas referências que a gente utilizou para o desenvolvimento desse trabalho. E eu gostaria de agradecer muito a atenção de todos que nos acompanharam aqui nesse trabalho e também desejar um excelente evento aos participantes e agradecer à organização. Muito obrigada. Até mais. Realização, Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Apoio, Editora Cravo. Inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe. Obrigado por assistir.